Oi gente, no vídeo de hoje eu trouxe 7 dicas de documentários e séries documentais que eu gosto de assistir lá na Netflix. Bom, eu sou uma pessoa que eu gosto de assistir coisas que elevem minha energia, que me deixem feliz, que me façam pensar ou que me tragam algum tipo de inspiração. Então eu fiz uma listinha dos meus documentários, das minhas séries preferidas pra trazer aqui pra vocês. O primeiro documentário da lista é um dos meus preferidos, que eu já assisti milhares de vezes, porque é sempre bom ter essa dose de inspiração, que é O Segredo. Throughout history, all the great minds, all the great leaders, all the great achievers, they had something in common. And now the great glimmering of truth can be revealed again. You know, this secret gives you everything you want. Happiness, health, and wealth. You can have, do, or be anything you want. I've seen many miracles take place in people's lives. Financial miracles, miracles of physical healing, mental healing, healing in relationships. O Segredo é um documentário que veio de um livro, que muita gente já leu, que fala sobre a lei da atração. A lei da atração é aquilo que diz que tudo aquilo que você visualizar, sentir no seu coração, você vai criar na sua realidade. Falando de uma forma bem resumida, Nesse documentário eles explicam um passo a passo de como que a gente faz para materializar os nossos desejos, como que funciona o segredo e também o segredo ao longo da história, várias pessoas que já se beneficiaram dessa lei da atração. Então é super interessante pra gente se inspirar a fazer as coisas na nossa vida e também entender um pouquinho mais sobre a questão de energia, como que funciona o mundo nessa área. O segundo documentário da minha lista é o minimalismo. Apesar de eu não ser uma pessoa que eu me considero minimalista, eu achei super interessante o estilo de vida deles e a ideia que eles passam no documentário, Principalmente a parte que eles falam que a gente não se lembra das pessoas com objetos, que o que acontece que eles contam lá. Muitos dos objetos que a gente junta têm um apego emocional, sejam cartas ou objetos que a gente guarda para lembrar de uma pessoa, mas eles perceberam que as pessoas nunca vão lá e pegam esses objetos que estão guardados, porque a memória não está no objeto. A memória tá dentro da gente. E também tem outras questões, porque as pessoas acumulam, porque a gente vive num mundo materialista. Então, além de contar a história deles, eles também explicam como que funciona, por que a gente é tão apegado a todos esses materiais e propõem um novo estilo de vida que você não precisa adotar 100%, Não precisa se livrar de todas as suas coisas, mas faz a gente pensar, refletir e mudar um pouquinho na nossa vida. There's no question that what it means to have achieved the American dream has increased tremendously in material terms. This is not something that just happened yesterday. This is something that has been sold to us over the past 100 years by those that want to make a whole lot of money. Now that's what I call a good-looking car. You have this thing that you were obsessed about, but then the new version comes out, and now you no longer care about the one you have. In fact, the one you have is a source of dissatisfaction. People are beginning to recognize that they've maybe been tricked. There is no out until you become aware. You're not going to get happier by consuming more. Ready? I was born ready. There's nothing wrong with consumption. The problem is compulsory consumption. We're tired of it. We're tired of acquiring things because that's what we're supposed to do. O terceiro documentário da lista é Como o Cérebro Cria. É um documentário que fala sobre a criatividade, como que ela surge. Muitas vezes a gente pensa que criatividade é um insight, é alguma coisa que vem, e ela tem essa sensação, mas ela pode ser trabalhada, ela pode ser treinada. E uma dica que eles dão no documentário é: o nosso cérebro, ele cria a partir da sua base de dados. Então, quanto mais a gente ampliar essa base de dados, mais a gente consegue ter ideias criativas. Então, o que eles sugerem para ter mais criatividade? Sair de casa, ir para lugares diferentes, fazer coisas diferentes, trazer novos dados para o seu cérebro para que ele possa criar a partir de uma nova programação. Então é super interessante para a gente entender sobre como funciona a criatividade e como que a gente pode desenvolver mais essa qualidade
na nossa vida. O quarto documentário da lista é A Dieta dos Gladiadores. Esse é um documentário que eu também adorei e que fala sobre como uma dieta vegetal, né, sem carne, peixe ou frango e sem qualquer derivado de origem animal, né, leite, queijo, essas coisas, pode sim ser rica em proteínas e nutrientes e ainda melhor do que a dieta animal para atletas. Então, Dieta dos Gladiadores é justamente porque eles fizeram um estudo e descobriram que antigamente os gladiadores eles se alimentavam predominantemente de uma dieta vegetariana. Eles eram super fortes. E essa questão é uma questão muito levantada, né, para quem está fazendo a transição, para quem ainda não sabe como funciona esse mundo sem carne, na questão de nutrientes, na questão de proteínas. Será que eu vou conseguir ter um bom desempenho físico se eu não tenho todo aquele aporte de proteína da carne, por exemplo? E esse documentário, ele desmistifica tudo isso e ainda traz algumas experiências que provam que sim, uma dieta vegetariana ela pode ser rica em nutrientes e até melhor do que uma dieta de origem animal para atletas. One and only Arnold Schwarzenegger. I ate a lot of meat. They showed us commercials. Steak. That's what a man eats. Selling that idea that real men eat meat. Serious man food. But you got to understand that's marketing. That's not based on reality. I've been teaching fighting techniques to government agencies for more than 15 years. Then I got injured. Unable to teach for at least 6 months, I spent more than 1,000 hours studying science on recovery and nutrition, and stumbled across a study about the Roman gladiators. The gladiators were predominantly vegetarian. How could the original professional fighters be so powerful, eating only plants? O quinto documentário dessa lista é uma série, na verdade, uma série documental de alguns episódios que se chama Explicando a Mente. A Netflix, ela tem essa linha de explicando, né, de várias coisas, e um deles é Explicando a Mente, onde é uma série de episódios em que eles têm sobre ansiedade, sobre meditação, alguns tópicos que vão explicando de uma forma simples e leve como que aquilo funciona. Uma coisa que me chamou muita atenção nessa série foi explicando sobre a meditação. Eles mostraram, né, através de estudos, que a meditação ela influencia sim no nosso cérebro, só que depois de um longo período de prática. Então, como assim? Isso significa que pessoas que estão começando a meditar, praticantes iniciantes, não tem tanta melhora no cérebro. Por isso que às vezes a gente começa e, será que funciona? Será que não? Mas ao longo do tempo, com a prática, vai sim modificando a nossa estrutura, assim como um treino físico, é praticamente relativo. Quanto mais você treinar o tempo físico, né, um período de tempo mais longo, 3 meses, 6 meses, 12, tudo, a gente vai ter um físico mais forte, assim como a mente. Quanto mais você meditar pelo período de tempo, mais a sua mente vai ficar melhor, digamos assim. Your brain is an association machine. It connects things together. Why are memories so unreliable? About 50% of the details of that memory change in a year, even though most people are convinced they're 100% right. For thousands of years, humans have seen dreams as some kind of window into our deeper selves. The brain in REM sleep looks uniquely different from any other time. We keep inventing new reasons to be anxious. Anxiety is the most common mental illness. Why do so many of us feel this way? And what can we do about it? Noticing your mind is lost, it's a moment of awakening. How can a brief encounter with a psychedelic drug have such dramatic and varied effects? And what does that tell us about the mind? O sexto documentário da nossa lista é O Dilema das Redes Sociais. Esse é um documentário super interessante porque ele fala sobre como funciona a nossa relação com as mídias sociais, que é relativamente nova, né? As mídias sociais surgiram há pouco tempo, então os estudos sobre os efeitos, sobre aquilo que causa principalmente a parte ruim das redes sociais, eles falam nesse dilema das redes. E uma coisa que me chamou bastante atenção é sobre a questão da atenção.
Quanto mais você usa a rede social, mais você vai fragmentando a sua atenção e menos você consegue manter o seu foco em tarefas mais longas. É super interessante para a gente começar a se questionar sobre essa nossa relação, sobre o tempo que a gente passa nessa realidade e sobre o que é realmente importante, porque a mídia social não é algo ruim nem algo bom, mas talvez a nossa relação com ela hoje em dia esteja um pouco conturbada. Então vale a pena para a gente se inspirar e repensar sobre isso. Por último, mas não menos importante, que esse é um dos meus preferidos, é o rio, o poder da mente. Nesse documentário ele fala sobre como a nossa mente, ela sim é capaz de curar doenças físicas e que muitas vezes as nossas doenças físicas, elas começam na mente. Então ele mostra tanto pessoas que foram saudáveis, né, fisicamente, como uma mulher que era vegetariana, corria, fazia um monte de coisa, só que não tinha lidado com certos sentimentos e acabou tendo um câncer. Até a história do Dr. Joe Dispenza, que ele sofreu um acidente, né, ele é um médico, e ele reconstruiu mentalmente a coluna dele, falando assim, parece loucura, né? Mas eu sugiro que veja o documentário, porque é super interessante, traz uma nova perspectiva sobre a medicina integrativa e sobre como que a gente pode ter uma vida realmente mais saudável, né? Cuidando sim do nosso corpo, mas principalmente da nossa mente. In order for some of us to wake up, we need a wake-up call. I've been living with chronic pain. I was diagnosed with lupus, MS. My right side of my body was paralyzed. I have a brain tumor. So it was stage 4, and that was a shocker. I had never heard of anyone living from stage 4. Unfortunately, in today's world, the stresses are 24/7, 365. So the net result is illness and disease. We have a sick care system where doctors and insurance companies are basically treating symptoms, but aren't really getting to root causes. They leave with every kind of medication, which then has a side effect, and so you basically become a victim twice. Okay, so believe the diagnosis. Now you can do something about it, but don't believe the prognosis. You know, if someone says, well, there's a less than 1% chance of recovering from the kind of cancer you have, and why couldn't it be you? What seems very, very clear to me is that my body wants to be healthy, but it's the head. It's the fear. I don't know who I am without being sick. In a way, we have more faith in the power of cancer to kill us than we have faith in the power of miracles, the power of infinite possibility. The body has a capacity to heal that I was never informed of as a medical student or resident. The best science of our time is now showing that every organ in the human body has the ability to heal itself. What we see here is belief itself shifts biology. So if I change my perception, I change the signals that are adjusting the function of the cell. The power of belief it's almost everything. Your body loves you. It loves you unconditionally. It doesn't matter how long you've been sick, you can heal. These symptoms are brilliantly intelligent in waking us up. This life is as beautiful or as terrible as you make it. The Buddha said that every man and woman is the architect of their own healing. And that intelligence that's giving us life, it is the greatest healer in the world. All we have to do is get out of the way. Essa foi a listinha então dos meus documentários, séries documentais preferidas da Netflix. Eu tava ali dando uma olhada para realmente separar os que eu mais gosto de lá. E também queria saber de vocês, se vocês já assistiram algum desses, qual que vocês mais gostaram, qual que vocês também acham que eu deveria assistir. E se curtiu esse vídeo, deixa seu like, não esquece de seguir o canal e até a próxima.